estou ao vivo, eu estou de volta. Essa iluminação aqui a gente vai ajeitar com o tempo. Eu estou suado porque a luz na minha cara e eu estou falando o tempo todo. Voltem, voltem, voltem para mais 20 minutinhos, meia horinha de live no Instagram do canal João Bahia Multimóveis. Vamos lá, agora eu vou tentar dar salve, porque quando vai entrando assim, eu estou sozinho, eu consigo falar. Eu tenho um convidado, o convidado é prioritário de falar. Monte Móveis, você pode montar seus móveis. Aí chegou o Vigiator, ele vai fazer nesse perfil agora. Então vambora. Entrou. Poxa, você só chega na segunda hora, né? Ó, fuleiro você, viu? Fuleiro, viu? Ele cedo, véi, E aí, você falou de Ronaldo, você caiu. Falou de Yuri, rapaz, você tá caindo mais que eu, tá caindo mais que eu vice, velho. foi Qual foi, velho? porque tava descarregando. Aí eu acho que toda vez que ele tá pra descarregar, ele fica notificando, né? Sua bateria tá baixa, não sei o que e tal. Aí ele pegou e travou. Aí eu fui lá em iPhone, cima correndo e vi. iOS ou Android? iOS. Burguês, Android não tem isso. Eu tô afim de zoar. Ó, 20 minutinhos, porque domingo à noite a gente tem que entregar muita coisa. O Vitor tem que entregar muita coisa lá nos projetos dele. Eu tenho que entregar algumas coisas também. Eu ainda tenho que resolver outros problemas. Mas a gente tava falando do time do Bahia, onde a gente tem absolutos na vaga. No meio campo, ao menos. Na verdade, a zaga ela é absoluta com Anderson ou Douglas, aí é uma disputa saudável, pendendo mais para o Douglas. Nino não disputa a vaga com o João, infelizmente. João é titular. Lucas e Juninho também não tem concorrentes no elenco, ao meu ver. Juninho Capixaba é duas no cabo, três na ferradura, mas pesa contra ele o fator dele ser jogador da base, né? Ter vindo da base, ter saído e ter voltado. O pessoal tem um rancinho ainda com ele. Eu vejo muita gente pegando no pé do cara porque o cara é da base, mas tem 30 milhões de vezes mais qualidade que Moisés. Eu detalhei esse, eu odeio de verdade, tá? E a volância é feita por Gregory Flávio. E na saída, na ausência de um dos dois, aí a gente tem uma galera que tá brigando. Isso é ótimo. Opção para Roger. E aí eu já citei Jadson, já citei uma galera que pode fazer essa volância aí. Jadson, Do meio, Gabrielzinho, Yuri, Elton, uma galera, Ramon. né? Tem muita Tem gente. uma, tem uma turma, né? Até o próprio o Rezende, que foi uma pena que o Rezende, não, Ronaldo não. Ronaldo não. Vai embora, tchau. Tchau. Sai. Ronaldo não. Expulsei o cara lá e sai. Ronaldo não. Qualquer um, menos Ronaldo. Pode até levar o Vitor para fazer a volância, mas não bota o Ronaldo não. Ronaldo é horrível. Aí é garantia de qualidade, pode ter certeza. Aí é uma volante de qualidade monstra. Mas assim, falando do meio para frente, é Rodriguinho, Elber, né, aberto de um lado. Do outro lado, você tem a disputa entre Cleison e Rossi. Hoje, Rossi tem a preferência da torcida, né? Rossi hoje mora no coração da torcida, menos dos esquerdistas que ficam meio puto com ele. E Gilberto lá na frente, certo? A gente tem uma coisa certa nesse jogo, que aos 37, 38 o Fernandão entra, tá? Oh, mas por incrível que pareça, eu tô morrendo de vontade de que ele entre, porque o cara tá realmente mostrando que tá com outra mentalidade, né? Assim, ele chegou num momento em que a expectativa ela era muito alta, assim, e a resposta que ele tinha que dar também era muito alta também. Você acha que a resposta que Fernandão tinha que dar uma resposta tão alta que a gente tinha Gilberto, cara, voando? Mas entenda, a gente, mesmo com o Gilberto aqui, a gente ainda sentia a necessidade da volta de Fernandão, né? Gilberto veio, supriu assim, a necessidade absurdamente, mas o torcedor do Bahia é muito carente de ídolo, né? E por mais que Fernandão tenha sido um cara que passou por aqui no momento difícil, que jogou bem, que fez gol e tudo mais, talvez ele não seja o ídolo, né? Mas é o cara que representa. E aí a galera, ele foi embora e sempre demonstrou carinho pelo Bahia e os torcedores, por sua vez, queriam demonstrar também o carinho do Fernandão. E a expectativa de encontrar um Fernandão lá de 2013 era alto, né? E assim, ele se cobrou muito, a diretoria foi cobrada demais, a torcida se cobrava do jogador muito também.
Mas, infelizmente, ele, assim, nesse caldeirão de pressão que existia, né, nessa panela de pressão, optaram por colocar ele. Então, ele não estava bem, assim, pessoalmente dizendo, ele não estava bem com a situação física dele, né? Ele encontrou Gilberto, que, felizmente, para nós, era um cara Tava que estava em resolvendo. alta, né? Mas, infelizmente, para ele, assim, talvez estivesse barrando um pouco a entrada dele, né? O esquema tático também não estava ajudando, né? Porque a gente joga com centroavante que está ali para ser o definidor, mas é um cara móvel, um cara que dá combate, que vai, que volta. É um cara que toca e sai, né? E aí o que acontece? A condição física dele, sobretudo, não estava colaborando. Mas aí veio, né, o final do ano, o início desse ano, e desde quando ele fez aquelas partidas pelo time de transição, né? Fez uma partida, na verdade, pelo time de transição, se eu não me engano, uma ou duas. Uma só. Foi um empate 1-1. Isso. Ele de repente mudou, né? Mudou, alguma coisa mudou em Fernandão, que você percebe que ele está mais animado, quem acompanha ele nas redes sociais vê, né? Pode não significar nada, mas também pode ser um indício de que ele está bem com ele, né? Fisicamente ele tá, você vê o shape do cara, você vê ele nos treinos. Ele mandou o Gustavo embora, meu amigo. Pra você ver, né? Ele realmente. Então, assim, eu ainda tenho muita esperança de que ele venha ajudar, né? Porque ele já tem 50% de aceitação, que é só o fato dele realmente gostar do Bahia, ser um cara identificado. Os outros 50% é parte dele dentro de campo mesmo. Então tem tudo para dar certo, né? E quem ganha com isso é a gente, porque Gilberto pode se incomodar, pode querer jogar mais, ele pode se incomodar com o Gilberto. Quando entrar também vai jogar mais. A gente tem um campeonato que é longo e agora está muito encurtado as decisões, né? As decisões que o Bahia vai enfrentar daqui pela frente. A gente vai precisar do maior número de atletas que sejam comprometidos com o clube possível, né? Então, vale a pena a gente esperar aí para poder ver se nessa nova etapa da vida de Fernandão, né, nesse novo molde em que ele está fisicamente, se a gente vai conseguir ver um Fernandão mais perto daquele de 2013, né? Ou diferente daquele que a gente viu no início do ano. Eu falando de Fernandão, para mim, depois de Nonato, Robigol, né, Sérgio Alves, Fernandão virou um ídolo, né? Fernandão ganhou um nível de idolatria. Eu tive o prazer de trocar algumas mensagens com a esposa dele, ele nunca me respondeu, mas a esposa dele sempre muito solícita. Quando a primeira vez que ele, em 2018, que ele ficou de voltar, que bateu na trave, rolou uma proposta muito boa de fora, ela estava animada de querer vir para cá, ele também, mas só que não rolou. Quando eles voltaram, eu fui para o aeroporto, eu fiz 2h40 de live. Eu me bati com Binha, eu fiz live do coisa, eu fui pisoteado, mas eu vi eles de perto. Mas eu não trocava, por exemplo, ele nunca deu moral, assim, dá moral para algumas pessoas perto dele e tal, normal. É um jogador de futebol, né? Além de ser uma pessoa, é um jogador de futebol. Ele sabe o jogo, né, Monte Móvel? Sabe? Segue ele. Olha aí, E se inscreve João, entrou um cara aqui que a galera deve lembrar dele por um pênalti cometido em cima dele na final do Baiano, lá na Arena Fute Novo. Henrique, que jogou aqui também. Veio do Zagueiro? Atlético. Não. O Henrique é atacante, que sofreu o pênalti como é o nome dele? Esqueci. William Farias. Ali no finalzinho. Eu sei que é esse Henrique. Ele jogou, depois ele jogou em outro time. Ele veio do Paraná. Oi, Henrique. Do Atlético pro Paraná e do Paraná para o Bahia. Seja bem-vindo, Henrique. Paulo Henrique Passos, meu amigo, entrou também. Então, assim, caiu de novo. Eu segurei. Eu sou um bom goleiro. Eu era. E caí, caramba. Eu tenho que comprar um suporte, mano. Atenção, empresas que dão suporte de celular. Estamos aí dispostos a receber suportes, porque o meu suporte vive me derrubando. Mas, assim, o Shell adora. O Shell falou, caiu. O Shell na outra live caiu 2 vezes. Então eu acompanhei, conversava com ela e, tipo, eu acompanhei o sofrimento deles, né, cara? Perder uma filha nunca é fácil. Ele queria muito ter uma filhinha e aquilo abalou ele. Ele veio pra cá pra voltar pra casa, pra se sentir amado, pra se sentir acolhido. A torcida deu muito disso a ele. Claro que parte da torcida cobrou muito dele. Eu acho que cobra até hoje, até um pouco demais. Mas, tipo, mesmo pesadão, ele foi lá em Jequié, meteu 4 gols. Velho, o cara tem 15 gols sendo reserva do Bahia.
Aí eu E te outra, pergunto, você vai discutir com números? É impossível, um reserva de um time. Você vai dizer, mas mas a ele fez torcida do tantos Bahia gols. discute com o número. Infelizmente, a gente tem uma torcida. Eu amo a torcida do Bahia, eu produzo conteúdo dentro da torcida, mas às vezes eu tenho vontade de esganar a torcida. Por quê? Sabe por quê? Porque, tipo, você vê, por exemplo, Paulinho, ano passado, começo do ano passado, o primeiro jogo do ano passado foi Bahia e CRB, na Arena. E o CRB fez 1-0. A primeira bola que veio, aberta para Paulinho, ele fez 1-2 com o Elber, ele passou no fundo, cruzou e Gilberto empatou o jogo. Moisés, o ano inteiro, não fez isso. Paulinho, Paulinho em 18 minutos, você tem um vídeo lá no meu canal, e ainda falo, porra, a gente tem um lateral. Aí o menino foi vendido lá para Dinamarca por 7 milhões. Bellingham também é uma máquina de fazer dinheiro, né? Se eu entrar lá no Bahia e dizer assim, um abraço pro público europeu que tá assistindo a live. Não, aí é europeu, pô. Aí o nome dele é Peu. Esse cara é tão estourado aqui em Salvador. Advogado Peu, lá do Baba dos Boleiros de Aço, lá no Wet n Wild. Que aí, zagueiro da melhor qualidade. Aí o Bahia tá perdendo. Mandar um abraço Um pra ele. É abraço europeu pro porque Peu o estourado. cara, ele joga fino, ele joga no estilo europeu. Aí mandar um abraço pra ele, mandar um abraço também aqui pra o Rafael Argolo, irmão de meu amigo Gabriel Argolo também. Gente fina, joga bola demais também. Um abraço pra ele. A Me galera que chamem para jogar compareceu esse na live. baba para vocês darem risada. Se vocês querem dar risada, vocês Boa. podem me chamar, que a risada é garantida. Porque eu sou ruim, viu? E agora nessa quarentena, sem tempo de bola nenhum, Ave Maria, vai ser a piada do baba. Bom, aí ficamos com Moisés. Mandamos Paulinho pro Midland, lá para Dinamarca da vida, e ficamos com Moisés. Gente, eu contei 15 pontos que o Bahia perdeu por causa de Moisés. Perdeu a Ó, classificação. eu vou de novo fazer o advogado do diabo. Eu gosto de Moisés. Eu não acho que ele seja uma sumidade, o melhor lateral que a gente já teve, né? Mas, por exemplo, naquela ocasião em que a gente perdeu o Léo Pelé, o primeiro nome que a gente pensava para colocar de volta ali na lateral era Moisés. Porque os dois são parecidos, né? Tem características parecidas. Assim, para você ver, ele foi um cara que ele participou também ativamente de alguns gols do Bahia, né? Pra você, assim, não é um parâmetro tão fiel, mas no Cartola, por exemplo, quando você parava para analisar os índices de roubadas de bola e de passes para gol, Moisés estava lá liderando como um dos laterais mais caros da plataforma, né? E que é baseado em números. Então, assim, você pode discutir de novo. Pô, não gosto dele. Teve jogo que ele falhou e que falhou feio, inclusive. Cochilou em alguns momentos. Mas, assim, era um jogador que era razoável, sabe? Para algumas ocasiões. Então, ele não era titular. Isso eu acho que é indiscutível, né? Não tem como discutir. Mas no momento em que a gente tinha outros jogadores que também não estavam tão bons, ter um cara como ele, que pelo menos era forte e que tinha o entrosamento com a equipe, já era um sinal de distanciamento, sacou? Mas, de fato, eu acho que hoje a gente encontrou uma boa dupla de laterais, né? E a gente ainda se dá o luxo de poder ter Nino no banco, por exemplo, né? Ter Zeca, que entrou e ainda não conseguiu jogar muito bem, ainda está naquele esquema de ser observado, mas que é um atleta que a gente sabe que ele tem qualidade. Passou pelo Santos, passou pelo Inter, né? Alguma qualidade esse cara deve ter para estar aqui no Bahia, né? Então, assim, Eu recebi essa informação de Zeca e da dispensa de Moisés na inauguração do CT, que eu fiz o material lá. E eu sim. tive a oportunidade de conversar com o Vitor, com o Serri, e eu ia gravar com o Serri. Eu resolvi não gravar porque eu tinha minhas restrições com ele. E aí eu resolvi lavar minha roupa suja com ele ali mesmo, na loucura. Cheguei para ele e falei, cara, que merda você traz Moisés? E comecei a encurralar o cara. Eu entendo que futebol. Ele é todo calminho, tá ligado? Parece que Sabe ele vive muito, na jaula. ele tem as suas dificuldades e tudo mais, mas Muitas, é um muitas. jogador. Mas, tipo, eu acho que Moisés, cara, Moisés é um bom reforço para qualquer time de Série B. Tanto que ele foi pro Inter, ele não acertou. Ponto. E aí eu falo assim, ó, pô, você parametriza assim. Você tem Yuri, que é um bom volante. Você mandou Yuri pro CSA, ele foi o melhor volante. Você tem Moisés, que é um lateral rameleiro. Você pega Moisés e manda pro Inter jogando na Libertadores, ele despenca o nível do time. E para mim, a situação é essa. Moisés, ofensivamente, ele não existia. E isso para mim era fato.
defensivamente ele era um monstro, ok. Sim, é isso. Mas ofensivamente, Moisés não existia. E outra, Moisés às vezes inventava, meu amigo. E quem inventa é o inventor. Você não pode inventar na lateral. Você não pode inventar numa volância. Você perde uma bola na lateral, que nem no jogo do Grêmio. Ele foi inventar, perdeu a bola, o cara fez um 2 em cima dele, aquele Maicon fez o gol. Ele e Arthur Kaique lá, aquele muçulmano desgraçado, com a cara pra cima, a bola passa, o cara vai lá e faz o gol. Aí você fala assim, pô, você vai culpar o cara, vai culpar o Moisés por causa disso? Pô, ele errou na marcação. Entendeu? Então você hoje tem um time estruturado, com laterais fortes, com laterais que sabem fazer o jogo e que são tão bons ofensivos quanto defensivamente. Cara, Juninho encheu meus olhos. O jogo contra o Imperatriz, o cara comeu a bola, mano. E foi dele o lançamento pro pênalti que Gilberto sofreu. Foi pra falta que Gilberto sofreu que o cara do Imperatriz foi expulso injustamente. Porque aquela falta ali, não, o cara do Imperatriz não era o último homem. Eu falei isso no estádio, os caras, não, era. Eu peguei a câmera e falei, ó, eu gravei o lance. Tinha um cara e o outro maluco bateu e tinha um zagueiro na frente. O juiz errou, vermelhou o cara do Imperatriz, não é um problema meu, tá? Não é um problema meu, eu de arbitragem pra favor Ficou do Bahia, por não é um conta de problema todas meu. as outras garfadas que a gente tomou ao longo dos anos aí. Ao longo dos anos, sim, com certeza. Mas ano passado e esse ano, e voltando a falar de Fernandão, o Fernandão tem muito gol e tem muita lenha para queimar. Eu acho que o problema é que a gente sempre acha que, e aí eu tô falando groselha, que Léo Ceará é melhor que Fernandão. E eu vi gente na torcida do Bahia falando isso, entendeu? Porque é maluquice. E aí, ok, qual lateral que tem condição que o Bahia tem para pegar, que você traria? Cara, os 4 que estão aí são excelentes. Você tem Nino Paraíba, que é o grande caso do meme que deu certo. Olha o Vitor caindo de novo. Nino Paraíba é o meme que deu certo. Porque Nino Paraíba estava sendo execrado no começo da temporada passada e o grande momento o grande momento dele foi o jogo contra o CRB. Que aí ele arranjou uma bola, deu uma bicuda, não sei o que, o Alton foi lá e fez o gol. Aí o pessoal, nossa, aí começou a zoeira. Nino Paraíba, nós gostamos de você. No outro jogo contra o Londrina, Nino comeu a bola. Nino comeu a bola. E aí você fala assim, nossa, João, e aí? E aí que o cara hoje, ele rendeu muito. Eu não traria hoje absolutamente ninguém para o Bahia. Eu deixaria como está, tá? Até porque nós estamos em período de pandemia. Final de pandemia, as contas não estão totalmente equilibradas, embora o Bahia esteja em dia. O Vitor caiu de novo. O Vitor tá caindo mais do que o Vasco, tá louco. E deixaria o time nas mãos de Roger para que ele treine o time, para que ele entrose o time. E como Douglas, precisar de. Eu acho que o Bahia hoje não precisa de um 10. Eu acho que o Bahia tem Rodriguinho, que é um baita 10. E também tem Danielzinho, que pode ser esse suplente sim. Pode ser esse suplente sim. Você tá caindo mais do que eu vi, meu amigo. O que é que tá acontecendo? Acho que é porque Você... eu tô no 4G. Eu tive que descer, né? Porque meu quarto tá sendo ocupado lá. E aí eu desci para poder fazer a live aqui em silêncio, mas o 4G por aqui tá tenso. Tá. A lateral direita está bem suprida, a lateral esquerda está bem suprida. Talvez a longo prazo, a médio prazo, eu traria um outro zagueiro. A gente tem ainda. É isso, João. A gente fica querendo trazer gente assim de fora, mas a gente precisa pensar que a gente precisa valorizar os meninos do Sub-23 que estão subindo, até para que isso gere receita e a gente possa trazer esse cara. Então a gente tem Lepo, né? Lepo já foi embora, Lepo foi pro Novo Horizontino. Infelizmente. Mas eu gostava de Lepo. Ele era bom, eu gostava dele. Era um bom terceiro lateral aí para participar do elenco principal. Mas ainda assim a gente tem outro. Eu esqueci o nome do outro. Do outro lateral. Mike. Mike ainda tá aí, eu acho. Mike voando. Todos os jogos que eu fui para todos os jogos aqui em Salvador. E
E todos os jogos eu comentava que o Mike era excelente. Eu falei, caramba, esse lateral esquerdo Tem, é tem, bom. tem Ignacio também, que já jogou uma partidaça lá contra o Grêmio, que ainda tá O aí, é novo, então é alemão, tipo do o clube. alemão saiu, aquele alemão zagueiro. Saiu, acho que ele saiu. O alemão zagueiro, o negão que jogava do lado dele, Anderson, também era bom de bola. Eu não mandava aquele cara embora, não. Bom zagueiro reserva. Bom cara para deixar ali, ó, no Mas é radar. isso, a E gente ainda teve tem bons, Everson. Everson que voltou. a gente tinha bons jogadores, bons, mas o negócio é que esse time de transição ele foi feito para deixar os bons lá e os melhores a gente trazer, sacou? Então, os melhores já estão aí, né? Mike Quem foi a pro gente poderia. Joinville. Mas eram bons atletas. Mas é isso, os bons não eram o suficiente para serem titulares ou reservas, né? Os bons saíram, ou quer dizer, os ruins, os que não se encaixavam, né? Não vou dizer assim ruins, mas os que não se encaixavam no perfil do Bahia não estão mais aqui. E os que eram bons, que o Bahia não tinha condições de permanecer com o time, foram emprestados, foram dispensados e por aí vai. Agora, os O melhores que Bahia. o Bahia pôde realmente ver um crescimento estão aí. Eles subiram, estão aí fazendo parte dos planos. O negócio de Arthur Rezende é o seguinte: Arthur Rezende era um bom jogador? Era. Mas ele não tinha, de repente, as características. Existiam outros jogadores que estavam à frente dele, né? E você deixar um cara como esse aqui não faz o mínimo sentido, né? Não tinha como você deixar Tem um Borel atleta e como esse Matheus aqui. Bahia ainda. E outra, ele ainda era um cara que já tinha uma certa idade, né? Eu acho que já tinha 25, né? 23, 25 anos. Então, tipo, os jogadores que o Bahia estão. O perfil de jogadores que o Bahia está tentando deixar aqui são mais jovens, que têm um valor de mercado maior e tal. O seu 4G tá bem complicado, viu, meu amigo? Tá cortando muito. Não acredito que Borel seja fraco. Segundo o Marcelo Tricolor 90. Eu acho que Borel é um cara que pode ser. Não vai ser titular amanhã, por exemplo, mas é um cara que vai ser aproveitado em algum momento e que vai ser. Essa roleta vai terminar girando. A conexão do Vitor tá muito fraca. Ele caiu novamente. É uma pena, porque o papo tá bom, mas assim, nós precisamos. Em todos os jogos que ele participou, ele fez um bom papel. Não é aquela coisa, não acho que seja um craque, mas acho que seria um cara bom de compor elenco. Quando a gente compõe, a gente tem que ter jogadores que componham bem o elenco. E aí a gente tem que ter dois laterais, tem que ter quatro zagueiros, tem que ter cinco ou seis volantes, tem que ter dois ou três meias de armação, tem que ter dois ou três pontas de cada lado, tem que ter dois ou três centroavantes e fazer um elenco forte. Eu não vou mentir aos senhores que, com o brasileiro começando, minhas expectativas estão começando a subir. Vamos ver aí como vai a volta depois da pandemia. Vamos ver como é que essas coisas funcionam. E, por enquanto, é aguardar. O que eu queria é... Será que o Vitor está por aí ainda? Se ele tiver, dá um salve, porque assim, a gente combinou 1h30 de live. Eu preciso ir. A live de quarta-feira é uma live especialíssima, tá? Eu vou receber aqui um movimento Turma Tricolor. Tá 89% certo. Eu não deveria estar anunciando porque eles ficaram ainda de bater o martelo, mas quarta-feira às 19 horas, live com o movimento Turma Tricolor aqui no meu Instagram. Então vale a pena você chegar, assistir, vai ser legal. A gente vai falar sobre o movimento Barra Brava, as dificuldades que eles enfrentam, o amor que esses caras nutrem pelo Bahia é sensacional e que vale a pena ver. Eu quero muito também trazer a torcida Babou para fazer live comigo, né? Afinal de contas,
eu fazer live com a Bamor é fazer live em casa. Então, espero também que a Bamor também venha fazer live comigo, né? Eu quero agradecer, a gente fez 1h30 de live, um material bacana. Obrigado ao Vitor, não sei se você está vendo eu aqui, deixa eu ver se você está me vendo. Obrigado de coração, cara, você abrilhantou a live, a gente bateu o papo, voltou pelo PC, mas não vou conseguir, não consegue fazer pelo PC. Obrigado mesmo, a gente conversou sobre a criação da camisa, a gente conversou sobre a criação do Sou Mais Bahia. Eu desejo vida longa e sucesso ao Sou Mais Bahia. Quem sabe a gente traz a cara do Sou Mais Bahia aqui para o Instagram, para a gente trocar uma ideia, o Matheus Barbaço. E aí, polemizar na live com o Matheus Barbaço. O Matheus Barbaço é um cara comedido, não é muito de polêmica. E eu quero entrar um pouco mais na área da polêmica, para polemizar mesmo. Falamos de muita coisa legal. Eu agradeço a todo mundo que apareceu por aqui. Me sigam aqui no Instagram, me sigam no YouTube, youtube.com.br João Bahia. Muito obrigado. Boa noite, bom final de domingo para vocês e boa semana. Vamos embora, Bahia.